Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, e vamos dar continuidade ao nosso estudo neste capítulo. E vamos ler este capítulo, também não é muito comprido. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam... Vamos ficar de pé, por favor. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura e ao estudo que vamos fazer agora. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, podem sentar. A partir do Brasil, um abraço para o irmão Alberto e para todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, nesse momento tão importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o assunto continua agora no verso 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você já foi enganado? Você já caiu no conto do vigário? Aquele golpista que vem com uma história envolvente, atrativa, e que de repente você se vê envolvido e acaba sendo seduzido por ganância, por ignorância. Você acaba tomando um grande prejuízo. Ou será que só as mulheres são enganadas, hein? Vamos perceber que este assunto que Paulo está levantando, já desde o verso 10 que estamos estudando, é um assunto que para os dias de hoje, da sociedade do século XXI, parece ser estranho, agressivo e antiquado. E muitos tentam levantar outros argumentos para tentar desculpar aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja. Mas em momento algum Paulo pede desculpa, em momento algum Paulo tenta se eximir daquilo que ele está colocando. Veja que durante séculos a igreja sempre se estabeleceu neste princípio. Mas em meados do século XX, o movimento feminista moderno se infiltrou na nossa sociedade, penetrou dentro das igrejas também, mudando mente de cristãos, homens, de mulheres, e assim fazendo com que a igreja se apartasse, se afastasse da simplicidade que há em Cristo Jesus. E com isso invertendo valores, cada vez mais mudando as coisas estabelecidas por Deus. Mas com isso, muitos vão perguntar, então, como é que fica a relação homens e mulheres? Bom, olhando o livro de Gênesis, nós vamos encontrar Abraão, Sara. No capítulo 16, Sara não conseguia ter filhos. E a herança, o herdeiro, parece que não ia vir. Um plano B foi estabelecido por Sara. E Abraão acabou cedendo, ouvindo a voz da mulher.
A crise foi estabelecida quando nasceu Ismael da serva Agar. No capítulo 21 de Gênesis, lá no verso 12, nós vamos ver que Deus alerta a Abraão: olha, melhor ouvir a Sara agora, pois os miúdos estão brigando entre si. Ismael, já um adolescente, zombava daquela criança, Isaque. Para não acontecer algo pior, Deus mandou, de fato, despedir a serva Agar e separar assim os irmãos, Ismael e Isaque. Quando a palavra de Deus não é obedecida, há crise dentro do lar. Há situações de angústias, de tribulação, de divisão dentro do lar, pois os valores foram invertidos e a voz de Deus não foi ouvida. Paulo, neste texto, ele vai apresentar dois argumentos, duas admoestações simples, porém profundas, que mostra que a autoridade e prioridade do homem com relação à sua função dentro da igreja e também na sociedade. Veja que a primeira argumentação do apóstolo Paulo é na criação. E exatamente Adão foi formado primeiro, depois Eva. E aqui ele repete este ensino na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do 1 ao 10. Ele fala exatamente isso na questão do véu. E hoje nós sabemos como andam as igrejas com relação a este assunto. A questão diz aqui sobre autoridade, prioridade do homem com relação à sua liderança espiritual dentro da igreja. Tanto homens como mulheres foram criados à imagem de Deus. Sabemos disto. Um outro argumento muito forte apresentado aqui é com relação à queda em pecado do homem. Gênesis capítulo 3 mostra como a mulher foi enganada e iludida por Satanás. Aquela serpente, que muitos dizem que essa história pertence ao Antigo Testamento, mas o próprio Senhor Jesus referenda esse texto a esta história. E o apóstolo Paulo também. Veja que, ao rejeitar a palavra de Deus, Adão, dando ouvidos, então, aquilo que Eva comprou da serpente, sendo enganada e iludida, Adão aqui acabou sendo responsável por este pecado, pela rebeldia, pela rebelião, pelo pecado e pela morte que entrou no mundo. Romanos capítulo 5, no verso 12, estabelece cada vez mais esta história e esta verdade. Veja que o homem pecou de forma responsável, consciente e deliberada. Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos pecando de forma consciente, deliberado, irresponsavelmente. Mas queremos nos livrar da culpa, mas continuar com o nosso pecadinho ali, tão querido e que nós gostamos tanto. Mas a palavra de Deus nos adverte que isso leva à morte. Nesse texto, Paulo não está querendo insinuar que a mulher é mais fácil de ser enganada e iludida do que os homens. Sabemos que os homens são enganados e iludidos também. E principalmente Satanás, durante a história, tem iludido, tem enganado muitas pessoas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A desordem que nós temos hoje na sociedade começa aqui também, não só dentro da igreja. Portanto, temos que estar atentos àquilo que Deus estabeleceu para que tenhamos uma conduta correta e o nome de Deus seja cada vez mais glorificado, honrado e observado. Quando o mundo olha para a igreja e vê a igreja imitando os seus padrões, imitando os seus costumes, ela perde a autoridade, ela perde a referência. Durante toda a história, muitas pessoas perdidas em trevas, no vício, no pecado, na maldade, olharam para a igreja, ouviram a mensagem do Evangelho e se converteram. Devem entregar suas vidas a Cristo,
pois entenderam que Cristo estava morrendo no seu lugar lá na cruz do Calvário. Assim também hoje a igreja precisa mostrar para o mundo que ela segue o padrão estabelecido por Deus, na sua simplicidade, na sua ordem e hierarquia estabelecida por Deus. Devemos sempre lembrar que esta é uma questão de autoridade, prioridade e não de superioridade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ainda sobre os versículos 11 e 12, e depois temos o 13 e o 14 que estamos a considerar, eu gostava de dizer o seguinte. Eu vou dizer algumas coisas, em parte, que serão uma repetição, quase, daquilo que já ouvimos anteriormente sobre esta passagem. Mas eu diria assim, ainda que eu repita ipsis verbis aquilo que foi dito anteriormente, não há problema nenhum. Havia um pregador que um dia chegou a uma igreja e deu uma mensagem. E uma semana depois, ele ia pregar outra vez à mesma igreja e deu a mesma mensagem. Uma semana depois, ele ia pregar outra vez àquela igreja e deu outra vez a mesma mensagem. E houve alguém que lá na igreja disse assim, mas nós já ouvimos essa mensagem, porquê é que está a repetir a mensagem? Sabem o que é que ele respondeu? Enquanto eu não vir que vocês estão a mudar a vossa vida, vocês vão ouvir sempre a mesma mensagem. Ok? Bem, eu não vou repetir por causa disso aqui em relação a vocês. Em consciência não vou fazer por causa disso. Mas vou fazer por outra razão. É que o apóstolo Paulo, quando repete, e ele repete nas suas epístolas, e ele diz assim, eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, ele está a repetir, porque é segurança para vós. E é exatamente por esta segurança ser tão necessária que eu vou repetir. Mas ainda há uma outra razão, porque eu também vou repetir. É que o nosso texto fala em repetição. Vocês reparem que o versículo 11 diz assim, a mulher aprende em silêncio. E o versículo 12 diz assim, não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 2 vezes. Silêncio, silêncio. Faz-me lembrar quando eu andava na escola e a professora ou o professor dizia silêncio. E logo a seguir, silêncio. Porque as pessoas parecem que não obedecem à primeira. Só vai à segunda. E então isto é muito segurança para nós estarmos, de facto, a atentar para isto. Se o silêncio é repetido neste texto, é porque o silêncio é, de facto, muito importante. E o silêncio é mesmo muito importante. Não é por acaso também, e agora falando de uma forma mais lata, que alguns chamam aquilo a que outros chamam a sós com Deus, que é aquele período devocional que cada um deve ter sozinho com Deus quando se levanta de manhã, chamam-lhe a hora silenciosa. Não é por acaso que lhe chamam a hora silenciosa. E já agora deixar-me dizer uma coisa. Eu cada vez tenho... Eu vou... Não vou dizer que vou crescendo, também vou crescendo, não é? Naturalmente, espiritualmente, não fisicamente, já não cresço nada. Mas, à medida que vou amadurecendo na fé, vou cada vez mais apercebendo-me e dando mais importância à hora silenciosa. Ao período de tempo em que estamos com Deus. Apenas nós. Eu e Ele. E quero-vos dizer uma coisa na minha experiência. Eu, para estar com Deus, nesse tal tempo que eu estou a referir, eu tenho que estar mesmo sozinho com Ele na hora silenciosa. E quando eu digo hora silenciosa, é aquela hora que não há barulho. Nem há carros, nem há não sei o quê, não há... Pá, é que as coisas, a partir daí, rendem de maneira diferente. Eu tenho a experiência disso. Eu tenho experiência disso. E às vezes, por alguma razão que sai fora do que é comum, eu já não vou naquela hora que eu queria. E quando isso acontece, eu faço na mesma, como é óbvio. Mas não há nada como aquela hora. É aquela hora que está tudo a dormir. Todo mundo dorme. Menos Deus.
E nós estamos lá com ele. Até para ele não se sentir sozinho. Porque às vezes deixamos-lo sozinho. E ele não merece. Porque ele às vezes está lá à nossa espera. E nós ou chegamos atrasados, ou nem chegamos. Isto dá que pensar. Silêncio. 2 vezes. É porque é mesmo importante. Quando uma verdade na Bíblia é repetida, é porque ela é importante. O silêncio é realmente importante. E a Bíblia diz, a mulher aprenda em silêncio. Depois diz que esteja em silêncio. Sabem que o silêncio é importante para a aprendizagem. Vocês não sabiam disso? Não é só biblicamente. Evidentemente está cá na Bíblia porque é. Mas não é só biblicamente. É por isso que nas salas de aula deste mundo, nas escolas, os estudantes devem estar em silêncio quando estão na aula. Silêncio, diz o professor. Silêncio, repetem eles tantas vezes. Porque não se aprende sem ser em silêncio. Se não há silêncio, há muita distração, há muito ruído, há muita falta de concentração. É complicado para a aprendizagem. Se houver silêncio, pode-se aprender. E este é um princípio lato. Não se diz respeito apenas às mulheres, mas diz respeito também aos homens. Não é por acaso que nas bibliotecas as pessoas têm que estar em silêncio. Vocês já entraram numa biblioteca e a ver algazarra lá dentro? Não existe. As pessoas falam quando têm que falar, mas falam baixinho, falam baixinho. E quando vão ao balcão lá falar com quem está lá, falam baixinho. Porque há pessoas que estão lá concentradas a ler e a estudar e têm que se respeitar o silêncio. E nós podemos levar isto mais longe, mas não vou por aí. Quando se entra num hospital tem que se estar em silêncio. E nós precisamos ser tratados. Porque todos nós temos uma doença congénita. Todos nós temos uma doença congénita chamada pecado. E estamos em tratamento. Deve haver silêncio. Eu estou num hospital permanentemente. É uma coisa admirável. Mas digo-vos uma coisa. Eu já uma vez disse, graças a Deus que não fui muitas vezes aos hospitais, mas já fui algumas vezes. E uma vez estive no Hospital da Cruz Vermelha, passa a publicidade em Lisboa, e digo-vos uma coisa, 5 estrelas. E eu gostava de lá estar até por causa da comida. A comida era mesmo boa. E vou-vos dizer uma coisa. Estar em silêncio neste hospital espiritual com o Senhor é muito bom. Nem apetece ir embora. Quanto se perde na aprendizagem por causa da falta de silêncio? Por não haver silêncio. E particularmente ele está a falar às mulheres, porque as mulheres têm muita tendência para falar. Não é que os homens também não falem, há alguns que até falam mais que as mulheres. Mas, genericamente, as nossas irmãs, é próprio da natureza delas, da feminilidade delas, é falarem. Muito. E nós precisamos, para aprender precisamos de ouvir mais do que falar. Como diria Blaise Pascal, eu gosto muito do Blaise Pascal. Ele disse isto. Todos os problemas da humanidade surgem da incapacidade do homem se sentar quieto, sozinho, num quarto. Eu repito. Todos os problemas, ele disse todos já, todos os problemas da humanidade surgem da incapacidade do homem se sentar quieto, sozinho, num quarto. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai que está em secreto e Ele te ouvirá. Esta observação de Pascal aplica-se profundamente ao processo da aprendizagem. Entre estes 2 silêncios que nós temos aqui nestes versículos, há uma injunção positiva e 2 negativas. Reparem. Aprenda, a injunção positiva. Isto dá a ideia de continuidade, ou seja,
Aprenda não é uma coisa que se aprende agora, está aprendido e pronto, já sei. Não. É uma aprendizagem contínua. É como um verdadeiro estudante. O verdadeiro estudante nunca deixa de estudar. O verdadeiro estudante faz o curso, mesmo universitário, pode tirar o mestrado e o doutoramento, etc., o que for, mas um bom estudante continua a estudar. Um bom médico tem que continuar a estudar, porque as coisas não param. Ele tem que estar inteirado das novidades, das atualizações, das novas descobertas, das novas... Tem que estar a estudar. O professor tem que estar a estudar. As coisas no ensino mudam. E por aí fora. Eu, na minha atividade profissional como informático, que era ultimamente na Marinha, eu tinha que continuar a estudar as coisas porque elas todos os dias mudam. E vocês, que até nem são informáticos, sabem que é assim. Porque aquilo que acontecia há uns tempos atrás hoje está desatualizado. E já não é assim. Duas injunções negativas. Não ensine. Às mulheres, Paulo diz, não ensine. Ou seja, ela não deve ser ensinadora. O apóstolo Paulo, quando fala dos ensinadores na igreja, ele diz quem são. São homens. Deus deu uns para doutores. Não há lá doutoras. Isso não existe. Deu uns para doutores. Também não são todos os homens doutores. Eu já tive a ocasião de dizer isso, porque às vezes há aquele estigma, as mulheres não podem falar. Não, a maior parte dos homens não falam. A maior parte dos homens não pregam. A maior parte dos homens não ensinam. Não sei onde é que está o drama. E não uso da autoridade. Quando ele diz outra injunção negativa, a mulher não pode, não deve usar da autoridade. Sabe o que é que significa na prática? Não usurpar a autoridade do homem. Deus deu autoridade ao homem. E ela não pode usurpar essa autoridade. Ou seja, ela não deve apoderar-se de uma forma fraudulenta daquilo que pertence a outro. E a autoridade pertence ao homem. Foi isso que Deus determinou, foi isso que Ele estabeleceu. Não se pode obter algo à viva força por fraude. Há muitos que fazem isso em muitos domínios na vida, mas na igreja também há quem faça isso. Nós não podemos possuir sem direito. Não podemos possuir sem direito. Vocês lembram-se do caso de Moisés e de Míriam e de Arão? Que se insurgiram contra Moisés? Puseram em causa a autoridade de Moisés. Deus também pode falar por nós, não é só por ti. O quê? Deus deu autoridade a Moisés como não deu a Míriam, nem deu a Arão, e ela ficou leprosa. Cuidado com a usurpação da autoridade. Sabe o que é que alguns dizem quando o apóstolo Paulo fala na questão das mulheres estarem caladas? E na carta aos Coríntios já vimos, não vou agora repetir isso, porque temos vários exemplos de irmãos que já participaram no estudo e que já o referiram. Na carta aos Coríntios nós temos ali as irmãs a falarem, e Paulo teve que dizer, elas têm que estar caladas, têm que estar em silêncio na igreja. Já vimos isso. Mas há alguns que sabem o que é que dizem. Que a cidade de Corinto, por exemplo, que era muito conhecida por desordens religiosas, porque já era hábito na cultura coríntia as mulheres terem o papel de sacerdotisas nos templos pagãos, e então entravam em êxtase e elas falavam até não parar. E que algumas, quando se converteram, continuaram com o mesmo espírito dessas mulheres que era habitual em Corinto. Eu já ouvi citar-se Corinto como sendo... Porque a cultura de Corinto era uma determinada cultura. Paulo disse o que disse por causa da cultura de Corinto. Isso não é verdade. Isso não tem base bíblica. Sabe o que é que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios? Disse assim:
Nós temos que seguir a Bíblia, não é o que os homens andam para aí a dizer. A Igreja de Deus que está em Corinto, começa assim a carta, no versículo 2 do capítulo 1. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não era só para os coríntios. Para todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas coisas que Paulo diz que as mulheres estejam caladas, não era um problema de Corinto. É um problema universal, geral, em todo lugar. Isto que ele está a escrever é para todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Depois ele diz aqui uma outra coisa curiosa em relação às mulheres, que elas devem estar com toda a sujeição. Estavam sem subordinar, estavam a usurpar a autoridade dos homens, e o apóstolo diz assim, com toda a sujeição. A sujeição é a verdade de Deus nas Escrituras. Quando a Bíblia diz toda a sujeição, é a sujeição à verdade de Deus nas Escrituras. Sujeição a Deus e sujeição ao homem. Quando o apóstolo Paulo diz toda a sujeição, sabem o que isto quer dizer? Não tem exceção. Não há exceção. Aqui há uma exceção. Não. Toda a sujeição não excetua nada. É como o todos do versículo 4. A palavra é a mesma. O todos do versículo 4 do nosso texto diz todos os homens. Não há exceção. Todos é todos os homens. Não há exceção. Não é apenas aqueles, mas aquele não. É todos. Não tem exceção. Deus quer que todos sejam salvos, como vemos naquela passagem. Por exemplo, se eu for rei, há uma exceção na sujeição para mim. Os outros têm que estar sujeitos a mim, não eu aos outros. Se eu for rei. Mas na questão da salvação, todos precisam de ser salvos, não há exceções. E na questão da sujeição das mulheres, idem aspas. Nós já vimos, mas eu vou tocar no assunto, porque é importante. Isto não significa que a mulher não tenha capacidade, já foi referido isso, mas eu repito porque é também segurança. Isso não significa que a mulher não possa ensinar. Ela não pode ensinar é na igreja. A igreja, quando a igreja se reúne como tal, para isso a igreja tem ensinadores ou doutores. Mas a mulher tem a sua esfera de serviço. E na sua esfera de serviço ela pode ensinar. E já vimos exemplos disso que foram referidos anteriormente. Nomeadamente quando Paulo escreve a Tito, quando ele diz as mulheres idosas ensinem as mulheres novas. Elas têm capacidade de ensino e dever de ensino. Mas atenção à esfera em que isso acontece. Por outro lado, isto dá-nos margem para outras situações, não é só aquilo ali. Dá-nos margem para outras situações. Não podem ensinar à igreja, como tal, a igreja reunida. E ensinar as crianças. E porquê que eu digo ensinar as crianças? Sabe o que é que Paulo disse acerca de Timóteo, quando lhe escreve? Desde a tua meninice, sabes as Sagradas Letras. E como é que ele aprendeu as Sagradas Letras desde a sua meninice? Diz Paulo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E a avó e a mãe foram ensinadoras de Timóteo sobre as Sagradas Letras. Lemos isto na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 1, versículo 5, da segunda a Timóteo. Mas o lugar da autoridade não pertence à mulher, como nós já vimos, e, portanto, ela não deve usurpar a autoridade, nem exercê-la, nem use da autoridade. Nem use. Versículo 11. Esta é a ordem divina. A autoridade para ensinar foi confiada ao homem, como nós vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e capítulo 14, e já foi referido isso nos estudos anteriores. E depois ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esta é a ordem.
É a ordem da criação. Também já foi referido, eu próprio já me referi a isso anteriormente. E esta ordem deve ser mantida com base na redenção. Foi assim na criação e na redenção não muda. Não há mudança. E agora Paulo está a invocar isso. Está a dizer, aquilo que aconteceu lá atrás, permanece agora. E depois ele diz na primeira carta aos Coríntios, porque no capítulo 11, versículo 8, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Estes argumentos são muito fortes, como estes argumentos que ele apresenta agora aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, nos versículos a seguir. Ok. Agora uma coisa importante para eu terminar. Porquê é que Deus diz que não permite que a mulher ensine à igreja? Sabem que Adão foi... Eu já fiz referência a isso, mas isto é segurança para vós. Adão, diz a Bíblia, não foi enganado. Satanás não enganou Adão. Ele enganou foi a Eva. Adão, quando peca de olhos abertos, por solidariedade com Eva. Vais ao fundo e eu vou contigo. Mas a mulher, versículo 14, sendo enganada, caiu em transgressão. Sendo mais facilmente enganada, porque Satanás não conseguiu enganar Adão, não sei se houve tentativas, não sei, tem que me exigir o que está escrito. A verdade é que ele conseguiu enganar Eva, como provavelmente não conseguiu enganar Adão, sendo ela mais facilmente enganada, sendo a mulher mais facilmente enganada, a mulher mais facilmente engana. Ouviram bem? Por isso é que Deus não permite que ela ensine. Porque ela, a mulher, estou a falar em geral, tendo sido enganada, mais facilmente engana. Quando a mulher abandona o lugar que Deus lhe atribuiu, ela é facilmente enganada. E depois, facilmente engana os outros. Por isso é que no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala de mulheres nércias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Mulheres que rejeitam a sã doutrina. Mulheres que usurpam da autoridade e tornam-se instrumentos do inimigo, inventando até doutrinas satânicas. E pervertem dessa forma a verdade de Deus. E levam as pessoas a desviarem-se. Eu já fiz uma breve referência, mas vou citar exemplos. O Adventismo do sétimo dia, que é um erro doutrinal, crasso, grave, diabólico, digo mesmo, e tenho bases para dizer isso, e alguns cristãos mal informados, porque não conhecem a Bíblia, porque se a conhecessem não caíam nesse erro, pensam que os adventistas são assim uns crentes como são os batistas, ou outros istas no meio evangélico. Não são. Não são. Não são. Eles não acreditam no inferno, como está na Bíblia. Eles não acreditam, eles falam no sono da alma, que não existe. A alma não dorme. Eu sei que alguns dormem, até mesmo quando eu estou a pregar. Mas eles dormem, é o corpo que está a dormir, não é a alma. A alma não dorme. Nunca na Bíblia vemos uma alma a dormir. Mas o Adventismo do sétimo dia teve a senhora Ellen White como profetisa. E ainda hoje os livros dela andam por aí, pela internet e por todo o lado, a fazer estragos, a tantos incautos. A teosofia foi a senhora Blavatsky e Annie Besant. O espiritismo, muita gente não sabe disto. O espiritismo, sabem quem foram os promotores do espiritismo? Foram duas irmãs, e com isto já me fugiu isto outra vez. Eu peço desculpa a quem me está a seguir, não sei como é que isto aconteceu. Olha, desapareceu. O senhor está a dizer assim, olha, cala-te, já chega.
Mas foram duas irmãs, as irmãs Fox, qualquer coisa Fox, e por aí fora. Há uma série de seitas que foram mulheres que estiveram por detrás delas. Já viram o perigo? E não tenho mais. Passa a palavra ao Nando. E o irmão Carlos dito o que foi dito, que o Senhor assim nos ajude a podermos, de facto, estar atentos. Infelizmente, hoje vivemos dias em que a perversidade cristã no meio da igreja é muito grande. Que o Senhor nos ajude a podermos estar atentos. E estar atentos é conhecer bem a palavra. Como há tempos ainda alguém dizia que alguém que trabalha num banco não precisa de conhecer uma nota falsa, precisa de conhecer a nota verdadeira. Conhecendo as notas verdadeiras, mais depressa conseguimos detectar as falsas. Por isso devemos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, para podermos detectar as falsas doutrinas e muitas delas diabólicas mesmo. E é por isso que estamos aqui hoje no estudo bíblico e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos mais uma vez por aquilo que ouvimos. De facto, a importância de estudarmos a Tua Palavra é tremendo, Senhor. É para a segurança nossa, como ainda ouvíamos no início, Senhor. Quando tantas vezes Tu repetes, Senhor, as mesmas coisas, Senhor, não é por acaso, nada acontece por acaso. É simplesmente para que nós possamos ter segurança, Senhor, possamos estar firmes. Pois o inimigo das nossas almas, Senhor, ele é astuto e, como nós vemos, ele tenta, Senhor, de várias maneiras minar, destruir. Ele não nos pode retirar aquilo que é tão precioso, que foi uma salvação completa e plena, Senhor. E ele não consegue fazer isso, mas ele consegue nos distrair. E é esse o objetivo dele, Senhor. Ajuda-nos a podermos estar firmes na Tua Palavra, no conhecimento, Senhor. E ao longo do tempo, o Teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor, ele orava e ansiava para o crescimento espiritual dos crentes na época, Senhor. E hoje não é diferente. Que assim seja, Senhor. Possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Te agradecemos mais uma vez por cada filho Teu aqui presente, Senhor. As lutas são tremendas, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes cada um, Tu conheces, Senhor. Tu sabes o princípio e o fim, e Tu és um Deus, Senhor, poderoso, Senhor, e nós Te pedimos por cada um aqui que Tu possas cuidar. Cuida, Senhor, e que todos nós, Senhor, possamos estar cientes, Senhor, de que o melhor nesta vida é fazer a Tua vontade. E nós Te agradecemos por isso, no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.